Boa tarde, turma. Então, vamos agora iniciar essa nova fase, né, essa etapa dessa disciplina. E hoje a gente vai falar muito sobre o comportamento, né, do RN. Como esse RN se comporta ao nascer e quais são as características e alterações que podem estar incluídas nesse momento de nascimento. Vamos lá? Beleza. Lanugem. O que seria o lanugem? O lanugem nada mais é do que os pelinhos, né? Os pelos que estão presentes no momento do nascimento. Esse pelo, ele aparece mais ou menos em volta entre a 18ª e 20ª semana de nascimento, tá? E para que ele serve? O lanugem, junto com a gordurinha, ele serve para trazer proteção no RN dentro, impactos, né? Dentro dessa região uterina, tá? Então, são pelinhos que começam a se formar ainda no segundo trimestre da gestação, por volta da 20ª semana de desenvolvimento, tá? Ele atua na produção e fixação do vernix caseoso. Quem é o vernix caseoso? Como eu já expliquei na semana passada, é aquela gordurinha que ela fica por cima da pele do RN, tanto para proteção, entendendo que a pele do bebê é muito fininha, né, sensível. Então, o pelo versus o vernix, eles se mutam para fazer essa proteção no bebê no momento intrauterino e após o nascimento, entendendo que o nascimento é uma agressão muito grande para o bebê, né? Que é aquela camada de gordura, como eu já falei, né, que protege o bebê tanto no ambiente interno quanto externo. A combinação desses dois, o vernix e a lunagem, tem a função de proteger dentro desse meio líquido, né? Impermeabilizando e formando uma barreira antibacteriana e protetora. Aí você imagina, né? São 9 meses, são em torno de 42 semanas dentro de um espaço com muita água. A água, esse líquido, né? Amniótico, ele vai fazer a proteção do bebê, sim. Mas se não houvesse o vernix caseoso versus a lanugem, jamais a criança ia conseguir sobreviver com aquela pele tão sensível dentro desse ambiente, tá bom? Aí o vernix caseoso, essa foto aí mostra bastante após o nascimento. Tomara que vocês tenham assistido os vídeos que eu deixei, porque os vídeos eles vão mostrar esse momento do nascimento, vão mostrar a importância da equipe de enfermagem após o nascimento e vai mostrar a importância de saber exatamente qual escolher, né? Um parto cesariano, um parto normal ou natural. Será que a população brasileira está preparada para essa decisão de forma adequada? Proteção do bebê. Substância branco acinzentada, né, com aquele aspecto gorduroso. Muitas das vezes, se você não orientar essa mãezinha a nível dela entender que essa gordura ela não tem que ser eliminada, que essa gordura ela serve para proteção do bebê, que naturalmente ela vai se desfazendo, vai sendo eliminada pelo próprio corpo, de acordo com a maturação da pele, essa mãe vai querer lavar o bebê até retirar, porque acaba trazendo para a pessoa uma sensação de sujidade, né? Mas não é sujidade, é simplesmente proteção. Então, isso daí é uma coisa que a equipe de enfermagem tem que ter ciência de trazer essa informação no momento do nascimento do bebê, tá? Então, é uma substância branca acinzentada, formada por secreções de glândulas sebáceas. A glândula sebácea é a produtora, né, dessa gordurinha. Pois pelos e células epiteliais, que cobrem o pelo do feto e do recém-nascido, né, protegendo e hidratando essa pelinha do bebê. Cabelinho. O cabelo do RN, a termo, o RN que nasceu no tempo adequado, né? Em geral, é abundantemente sedoso. Vocês já observaram esse cabelinho desse RN? Ele é sedoso, né? Parece bem fininho, bem sedoso. Já nos prematuros, muitas das vezes eles são muito escassos e com a aparência de algodão, né? É escasso e mais sensível, né?
A implantação baixa dos cabelos na testa e na nuca pode estar associada à presença de malformações cromossomais. Então, quando a criança ela nasce com muito cabelo, tanto na testa quanto na nuquinha, ela pode ter alguma alteração ou malformação, né? E tem que ser investigado, tá? Alguns bebês podem também apresentar lanugem, mais frequente observada em bebês prematuros. Então, quanto mais prematuro, mais a presença da lanugem, tá? Não se esquecendo que a lanugem é o pelinho, né? O pelinho no corpinho do bebê. E as unhas do recém-nascido? Não sei se vocês observaram, mas cresce muito, né? As unhas geralmente ultrapassam a pontinha do dedo do RN. E no prematuro eles são incompletas, tá? Ou ausentes em situação de prematuridade. Então não é anormal a criança tá com aquela unha grandinha e a maior parte das vezes os pediatras eles orientam para não fazer o corte. Não é que não possa cortar, e sim, se você não souber fazer o corte, não tiver uma tesoura adequada, você acaba lesionando, porque a estrutura do bebê é toda muito frágil e pequenininha. Então acaba trazendo lesões para o recém-nascido. Então, se for cortar, saber exatamente o momento de corte, a altura que deve ser cortada, manter esse corte da criança da unha quadradinha. E se caso não corte, essa unha é tão sensível que ela acaba dobrando e quebrando naturalmente, tá? Então essas são as orientações. Repara não, porque aqui em casa tem uma vizinhança excelente, grita na hora que a gente tá trabalhando. Tá? Ossos da cabeça. Ao nascimento, os ossos da cabeça não estão ainda completamente soldados, tá? Então, o ossinho da cabeça, ele não tá soldado no momento do nascimento. Essa solda, essa junção desses ossos da cabeça, ela vai acontecendo com o desenvolvimento da criança após o momento da saída desse ambiente uterino. Então, assim que ela nasce, as suturas elas se juntam na passagem do parto, mas isso não quer dizer que ela vai estar totalmente fechada. Já ouviram falar aí, o povo costuma falar em moleiras, né? Mas o nome dessas aberturas são fontanelas, tá? Então, ao nascimento, os ossos da cabeça não estão ainda completamente soldados e são separados por estruturas membranosas denominadas suturas. Assim, temos a sutura sagital. Quem é essa? A sutura sagital, ela fica entre os ossos parietais. É a junção dos dois ossos parietais. Eu tenho uma sutura centralizada, que é a sagital. A coronariana separa os parietais do frontal. A lomboide separa os parietais do occipital. Então, a lomboide ela vai estar localizada mais abaixo na nuca, né? E a sagital situada entre os ossos parietais e a coronariana fazendo a divisão, né, dos parietais e frontais. Então, parietais e frontais coronariana, sagital partindo ao meio. Então, eu vou ter uma estrelinha entre essas suturas. E essa estrelinha vai ter o nome de fontanela, tá? Ó, a próxima foto. Aqui dá para você ver direitinho, ó, a fontanela, que é esse aspecto de estrelinha ou de âncora, né? Cada um fala de um jeito. Então, eu tenho aqui a sutura coronal, fazendo a divisão, né? E eu tenho a sutura... Deixa eu achar aqui... A sutura sagital, que parte ao meio, os dois hemisférios, né? Então, eu venho com a sutura sagital e a coronal, eu vou ter esse aspecto de âncora. Essa é a fontanela. Essa fontanela, ela não vai ser fechada rapidamente, tá? Essa fontanela, ela vai fechando gradativamente, de acordo com o crescimento do bebê. No bebê recém-nascido, podemos observar as fontanelas, né? Que são espaços angulares cheios de tecido fibroso. Tem esse tecido fibroso para trazer proteção, sendo que é um tecido fibroso, ele é mais sensível, tanto é que você consegue perceber a movimentação das fontanelas, tá? Localizado na ponta da união de vários ossos, que ajudam na elasticidade da cabeça do bebê na hora do nascimento. Então, se esse osso já tivesse todo ele fundido na hora do nascimento, como que ia fazer, né, para poder fazer aquela passagem, que a gente sabe que não é uma passagem reta, é uma passagem curva, na hora do canal do parto? Como que ia acontecer se eu não tivesse esses ossos ainda separados? Esses ossos, eles
permanecem separados para facilitar a passagem do bebê. E depois do nascimento, ele demora aí até 6 meses para fechar totalmente essa fontanela. Em alguns bebês fecham antes, outros bebês não, mas até 6 meses você tem essa fontanela totalmente fechada. Suturas coronarianas. Entre as suturas coronarianas e sagital está localizada a grande fontanela, ou a fontanela bregmática. E se eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, devagarzinho, opa, aqui. Se eu voltar aqui, ó, aqui está a sutura, fontanela. A fontanela é a abertura da sutura sagital e coronal. Então, eu tenho o encontro da sagital e a coronal e a abertura bregmática, que é a fontanela, tá? Que tem um tamanho variável e só fecha por volta de 18 meses de vida. Fecha totalmente com 1 ano e 6 meses, totalmente. Ela, a partir de 6 meses de idade, porque assim que o neném nasce, você ao dar banho na criança, pentear o cabelinho da criança, você sente aquela região amolecida. Quando a criança já está com 6 meses de vida, aquela espessura diminuiu bastante. Então, você já tem a percepção de que as fontanelas estão fechadas. Mas totalmente fechada, a sutura fechada sem a passagem de nenhum ar, só com 1 ano e 8 meses de vida. Por que a gente fala de nenhum ar, nenhum tipo de pressão, né? Nem é ar que eu deveria ter usado, é pressão. Caso a criança ela caia, tenha um tombo dentro de casa, que isso é costumeiro, crianças até de 1 ano a 1 ano e 6 meses, e ela venha a bater de cabeça, as lesões, as fraturas são muito menores. Por quê? Porque a fontanela ainda não está fechada. Então, se houver uma pressão intracraniana, ela acaba escapando dessa pressão pelas fontanelas. Então, isso é um auxílio, né, nesse período. Mas, aos 6 meses, você já observa a fontanela da criança, você percebe, na maior parte, grande parte dos casos, você já percebe ela bem fechadinha, né? Se você for passar a mão, fazer uma inspeção, você já percebe ela praticamente aproximada. E de 6 meses a 1 ano e 8 meses, a 1 ano e 8 meses de vida, a criança tem essa sutura totalmente fechada, tá? E aí, a partir daí, qualquer tombo, a gente fala de tombo porque isso são lesões frequentes em emergências, né? Se falando de criança, qualquer um tombo, queda ou trauma acaba se tornando mais grave, porque a pressão que se faz intracraniana, ela não consegue se expandir, ela fica presa dentro da calota craniana, e isso seria uma ajuda, tá bom? Em casos de tombo, né? Existe também outra fontanela, que é a lambidoide. É pequena, é uma pequena fontanela situada entre as estruturas lambidoides e sagital. Então, o final da sagital versus a região occipital, tá? É uma fontanela de pequeno diâmetro que, em geral, se apresenta fechada no primeiro ou segundo mês de vida. Então, essa fontanela ela é bem menos espessa e ela fecha rapidamente pela pouca espessura. A presença dessas estruturas permite a moldagem da cabeça do feto durante a passagem do canal de parto. Então, o canal de parto normal, natural, nesse momento a criança ela passa pelo canal e esse canal ele faz a formação da cabecinha da criança. Então, ele fecha mais naturalmente, né? Por isso que o parto normal seria o mais adequado para a criança. Além dessas, outras alterações podem aparecer na cabeça dos bebês, como consequência da passagem desse canal de parto. Aí eu preciso que vocês compreendam uma coisa. Você foi falado desde semana passada que o parto ele é uma alteração, né? Que o parto ele é uma violência. Então, nessa passagem existem partes moles e duras, e essas partes moles e duras, ao nascer, elas podem trazer algum dano para a criança, né? Em grande parte, a maioria dos casos, nenhum dano ocorre, dano assim muito expressivo. Mas existem alguns partos que eles, ao findar o parto, a criança acaba bem lesionada no final desse processo de trabalho de parto. Vamos ver? A gente começa pela cefalematoma, que é um hematoma na região cefálica, né? Por que esse hematoma ocorre? Na passagem de trabalho de parto, a criança pode passar por algumas regiões duras que podem lesionar essa região, né, cefálica da criança.
Bom, derrame sanguíneo que ocorre em função do rompimento de vasos pela pressão dos ossos cranianos contra a estrutura da bacia da mãe. Às vezes a mãe ela tem uma bacia mais estreitada ou a criança nasce um pouco maior e a passagem da criança ela passa a ser prejudicada e acaba lesionando e ocorrendo a ruptura de vasos, tá? Tem consistência cística, amolecida com sensação da presença de líquidos. Então, seria um hematoma que pode ter a presença de sangue com a presença de líquidos. Então, se tem a presença de líquidos, eu tenho um hematoma. E esse hematoma pode ter a presença de sangue. E isso pode assustar um pouco a mãe, tá bom? Volume variável e não ultrapassa as linhas das suturas, ficando restrito ao osso atingido. Então, ele vai pegar uma região, né, parietal e fica localizado naquela região onde aconteceu o hematoma. Aparece mais frequente na região dos parietais, são dolorosas a palpação, tem que ter muito cuidado com o bebê nesse momento, podem levar semanas para ser absorvida. Então, assim, precisa conversar muito quando acontece uma situação dessa, às vezes a criança nasce grande demais, né, com peso muito maior do que o que se estava sendo esperado, e quando se faz exames complementares e o obstetra ele está ciente do tamanho do bebê e da passagem da mãe, a opção aí seria uma cesariana, né, para evitar essa lesão da criança, ou até a morte, dependendo da situação. Mas nem sempre, no momento, a gente tem esses exames. E não há tempo de iniciar uma sequência de exames, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Existem alguns profissionais também que acabam agindo de uma forma inadequada e acabando trazendo esse tipo de prejuízo no nascimento da criança. Aí eu tenho o bócio serossanguíneo. O bócio, ele já vem, já é uma coisa, ele vem pela mesma formação do outro, só que ele é um inchaço, né? Ele é um inchaço, é um edema no couro cabeludo. Então não tem nada a ver com a região parietal e nada a ver com ruptura de vasos. Ele é só uma bossa, tá? Consiste em um edema nesse couro cabeludo, sinal de cacifo positivo, cujas limitações são indefinidas, não respeitando as linhas de suturas ósseas. Esse edema pode ser generalizado, pode pegar as duas parietais e fazer um edema difuso, mas desaparece rapidamente. No caso desse, você observando ele traz preocupação, porque ele aumenta em tamanho, né, a cabeça da criança, e cria um espaço de edema. Só que também esse desaparece mais rápido. Nos primeiros dias de vida da criança já volta ao normal. Só que eu preciso compreender que não são só essas alterações, né? Como passa em partes duras e eu tenho algumas inadequações nesse momento, eu posso ter outros tipos de lesões. Os olhos. No recém-nascido, eles podem apresentar alterações sem maior significância, tais como hemorragias conjuntivais. Isso a mãe entra em desespero, porque olha na conjuntiva da criança e está lá a presença de sangue, né? Assimetrias pupilares, isso aí não é nada absurdo, isso sim é um trauma consequente ao parto, tá? As orelhas devem ser observadas quanto à implantação, que deve ser na linha dos olhos, implantando baixo de orelhas e achado sugestivo de malformações cromossomais. Então, a orelha ela tem que estar em equilíbrio com a altura dos olhos. Quando eu tenho a orelha muito abaixo da altura dos olhos, eu posso ter alguma alteração cromossomal, tem que ser analisado. Nariz. A principal preocupação é quanto à presença de atresia nas coanas, que acarreta a insuficiência respiratória grave. Então, se eu tenho alguma lesão, né, de repente alguma ruptura óssea, a criança não vai conseguir respirar normalmente. Isso pode trazer uma sequela grave no RN. A passagem da sonda na sala de parto, sem dificuldade, afasta essa possibilidade. Se eu passo a sonda para fazer a higienização e a sonda ela passa e retorna, né, e sem nenhuma dificuldade, está tudo correto. Agora, se eu passo a sonda e eu sinto alguma presença de alguma obstrução, precisa ser investigado rapidamente, que é a respiração, né? Pode estar cometendo a troca gasosa e trazer lesão neural. Boca. Deve ser observado buscando avaliar a presença de dentes precoces. Existem RNs que nascem com dentinho, tá? Fissura labial. Lábio fenda palatina, né? Pescoço dos RNs, em geral é curto, grossinho,
e tem boa mobilidade. O RN, ele se movimenta bem, né? Diminuição de mobilidade, a presença de massas indicam patologia, observância. Então, isso seria uma inspeção encefalocaudal, né? O tórax, de forma cilíndrica, tem como características principais um apêndice tifoide muito proeminente e pequena espessura de parede, de sua parede. Então, você observa o apêndice, mas em pequena espessura. Observando o tórax do bebê do RN é cilíndrico? Sim, tá? E aí vocês vão observar agora as alterações, se falando de abdômenes. Vamos falar da hipertrofia das glândulas mamárias. Todo mundo já observou que alguns RNs nascem e tem aquela maminha, né? Aquilo é normal porque aquilo entra em contato com os hormônios no momento do nascimento. E antigamente o pessoal mandava espremer aquele monte de coisa, não tem que espremer nada. Isso vai ser absorvido pelo organismo, tá? Nós precisamos só observar se é bilateral. Sendo bilateral, ok, os hormônios da mãe que foram passados no momento do trabalho de parto, sendo unilateral, só de um ladinho pode ter envolvimento com algumas bactérias, tá? Muitos RNs de ambos os sexos, isso não só acomete o sexo masculino ou feminino, os dois, tá? Podem apresentar hipertrofia das glândulas mamárias como consequência da estimulação hormonal materna recebida na placenta. Então, no momento da passagem, ele recebe essa injeção de hormônio e vai causar esse inchaço bilateral. Abdômen, e aí vamos lá. Em geral é globoso, todo RN tem um abdômen globoso, né? O que seria um abdômen globoso? Redondinho, né? Inchadinho, edemasiado, tá? E suas paredes finas, possibilitando a observação fácil da presença de hérnias umbilicais e inguinais. Então, a espessura, a parede, eu tô dizendo a pele, bem fininha. Então, eu observo tudo que acontece nessa região abdominal. Principalmente quando os bebês estão chorando e nos períodos após a alimentação. Então, existe alguns momentos criança chorando, o abdômen distende mais. Né? Após a alimentação está bem distendido, dá para ter uma boa observância. Agora, eu preciso entender que a distensão abdominal é um achado anormal quando é observado e deve ser prontamente comunicada, pois é comumente associada a condições graves como sepsemia e obstruções intestinais. Então, se passa do limite tolerável, eu já vou mostrar para vocês, eu preciso rapidamente reportar, porque eu posso estar tendo um crescimento, né, de alguma infecção e uma sepse, entendendo que o corpo da criança é bem pequenininho, isso pode se tornar grave, e eu posso ter uma obstrução intestinal que está fazendo esse edema ser bem mais específico, né? E aí vem a situação. O abdômen também apresenta forma cilíndrica e seu diâmetro é 2 a 3 centímetros menor que o perímetro cefálico. Quem estudou semana passada já viu isso aí. Então, se eu fiz a medição cefálica e a medição abdominal deu entre 2 e 3 centímetros menor que a cefálica, tá tudo ok. Agora, se na hora da medição passa iguala ou passa a medição cefálica, eu tenho que reportar, porque pode ser uma sepse ou uma obstrução intestinal. Não esqueçam disso, que isso é a equipe de enfermagem que faz, tá? Coto umbilical. Coto umbilical a gente precisa ter alguns cuidados, né? Ao nascer, quando o bebê ele é desassociado da placenta materna, ele recebe um clampeamento. Esse clampeamento ele não precisa ser feito rapidamente, ele pode ser feito de forma tardia, mas com a assistência do Sistema Único de Saúde, nós sabemos que ele é cortado imediatamente, tá? Não deveria, mas é. O coto umbilical aproximadamente até o 4º dia de vida, ele apresenta com a mesma característica do dia de nascimento, tá? Então, entre o 1º e o 4º dia de vida, ele vai ter essa característica, né? Você observando as artérias, você observando a característica do nascimento. Coloração branco-azulada e aspecto gelatinoso, tá? Após o período que é do 1º ao 4º dia, inicia o processo de mumificação. O que vai acontecer? Ele vai secar, tá? A partir do 4º dia, normalmente ele seca.
durante o qual o coto resseca e passa a apresentar uma coloração escurecida, tá? A queda do coto, ele vai entre o 6º e o 15º dia de vida. Então, a maior parte dos bebês, esse coto ele cai no 6º dia de vida, 6, 7 dias de vida, o coto cai. Mas existem crianças que vão ficar ainda com esse coto umbilical até o 15º dia de vida. Quais são as precauções de enfermagem? Avisar sobre a higienização, a seca do coto umbilical, ter muito cuidado com fezes, com urina nessa região para não ter nenhuma infecção por bactéria, tá bom? Abdômen desse RN. Observar o abdômen permite a observação do abdômen permite também a avaliação do seu padrão respiratório. Isso é muito importante, tá? Uma vez que a respiração do RN é do tipo abdominal. Falamos na aula passada que o RN ele respira e a gente percebe a respiração na região abdominal. Então, é muito importante ter essa observância, é mais acelerada, lembra que eu falei na semana anterior? A cada incursão respiratória, pode-se haver elevação e descida da parede abdominal. Então, a cada vez que ele inspira, eu vou ter a retração abdominal. Cada vez que ele expira, eu vou observar a diminuição dessa parede abdominal, tá? Que é a elevação e descida da parede. Esses períodos são chamados de pausas e constitui um achado normal, né? Sabendo-se que a criança ainda está tendo a maturidade do sistema respiratório, então isso é tudo muito normal, criança pequenininha, tudo nela vai ser muito perceptível, pois a respiração dos neonatos tem um ritmo irregular e acelerado, tá? Quanto mais prematuro, mais irregularidade, de acordo com a tabela que foi passada semana passada. A genitália masculina e feminina, ela vai ter algumas presenças de alterações, vocês precisam conhecê-las perfeitamente, tá? Porque no momento do nascimento do bebê, quem vai fazer a primeira expensão é o técnico de enfermagem, né? Na sala onde vai ter a recepção do RN, vai ser feitas as vacinas, teste do pezinho e o exame completo do bebê. A genitália masculina pode apresentar alterações devido à passagem de hormônios maternos pela placenta. Então, sempre vai ter a passagem de hormônios da mãe para o bebê por intermédio do coto umbilical, né? Que é a placenta, a ligação entre a criança e o bebê. Com frequência, edema na bolsa escrotal, que assim pode manter até vários meses após o nascimento, sem a necessidade de qualquer tipo de tratamento. Então, aquele edema na bolsa escrotal é normal. Você percebe que esse edema ele está localizado pela presença dos hormônios que são introduzidos da placenta para o corpo do RN. Então, isso é tudo muito normal e vai percorrer com a criança meses após o nascimento. Ah, professora, todas as crianças vão ficar meses após o nascimento com a presença desse edema escrotal? Não, tá? Isso vai de caso para caso, cada criança tem uma absorção diferenciada da outra, mas até meses após o nascimento, essa condição sendo observada é uma condição normal, tá? Em qualquer caso de anormalidade, o pediatra vai estar atento, né? Junto com a equipe de enfermagem. A palpação da bolsa escrotal permite verificar a presença dos testículos, pois pode se encontrar nos canais inguinais. O testículo, muitas das vezes, você vai observar a bolsa escrotal, você observa os 2 testículos. Se por acaso você, na hora da observância da bolsa escrotal, você não perceber o testículo dentro da bolsa, ele pode estar no canal inguinal. Então, tem que ter observância se está tendo a descida desse testículo, tá? A glande está sempre coberta pelo prepúcio, é um RN. E como RN, ele vai estar sempre com a glande recoberta pelo prepúcio, normal, tá? Sendo então fimose por uma condição de normalidade. A estrutura é muito pequenininha, tudo muito normal. Deve-se observar a presença de um jato urinário no momento da micção. No momento da micção, ou da urina do bebê, do RN, eu preciso só observar se está saindo um jato. Se está tendo interrupção, é a mesma coisa. Se o jato está saindo de forma normal, está tudo ok com o bebê. Agora, se você observa que está tendo retração na hora da urina do bebê, eu posso estar entrando numa condição de anormalidade. Tá bom? Isso tudo muita observância. Agora, já na genitália feminina, né, na região genitália da menina, a transferência também de hormônios maternos, a mesma coisa vai ocorrer, tá? Durante esse nascimento, vai ter a passagem dos hormônios da placenta para dentro do corpinho do RN, tá? Que é responsável por várias alterações nessa genitália da menina.
Primeiro, o que mais chama atenção é a genitália em formato de couve-flor. Então, se a genitália ela tá bem edemasiada, tá toda deformada, isso é normal por conta da condição hormonal. Pela estimulação hormonal, o ímen e os pequenos lábios apresentam-se atrofiados. Então, se eu tenho uma genitália edemasiada, eu vou ter uma observância maior no momento do nascimento, não só do ímen, como desses lábios que estão hipertrofiados, diminuídos, tá? Isso vai fazer o quê? Vai fazer, não consegue fazer aquela cobertura dos grandes lábios. Esse aspecto presença uma forma acentuada em prematuro. Quanto mais prematuridade, mais dificuldade da observância, tá? Hipertrofia. E aí eu peguei uma fotinha, né, da genitália masculina com a bolsa escrotal bem edemasiada, tá vendo? E a genitália feminina com hiperatrofiada, ó. E aí a presença de toda a estrutura você consegue observar bem, tá? Marca neonatal ou pseudomenstruação. Gente, isso também é uma coisa que ocorre, não são todas as meninas, mas ocorre e é uma situação de normalidade, tá? É observada uma frequência na presença de secreção vaginal de aspecto mucoide ou muco ou leitoso. Isso é normal? Sim, é normal. Em algumas crianças também pode ocorrer um sangramento na região da vagina. É bom conversar com a mãe tanto sobre a frequência dessa secreção, quanto a presença dessa menstruação, que é uma pseudomenstruação, porque senão a mãe acaba se assustando muito, né? Vai trocar a fralda da criança, presença de sangue, sai correndo desesperada para a unidade hospitalar. Então, nós precisamos falar sobre se por acaso sair um pouquinho de muco ou uma secreção leitosa da região vaginal da menina, ou se sair um pouco de sangue nessa região, que seria uma coisa de normalidade, tá? E sempre em pouca quantidade, não em grande quantidade. O ânus. Em relação ao ânus, a principal observação a ser feita é a respeito da permeabilidade desse orifício. Essa avaliação pode ser realizada com a visualização direta do orifício anal pela eliminação de mecônio nas primeiras horas do nascimento. Então, eu preciso observar, né, se o orifício anal ele está presente, porque existem alguns bebês que nascem sem o orifício anal. Eu preciso observar se existe a presença, se tem a normalidade na região. Então, é observância. Se no momento da saída do mecônio ele sai de uma forma adequada, tá? Se a criança sente dor na hora dessa primeira eliminação, tá? Outro ponto importante refere-se às eliminações vesicais e intestinais. Entendendo que vesicais é a eliminação de urinas, né, vesículas, e intestinais, intestino, tá? O RN elimina urina várias vezes ao dia. Isso daí tem que ter uma orientação muito grande, porque nos primeiros dias de vida é muito gasto com fralda e a família ela tem que entender que a criança vai urinar várias vezes por dia. A primeira diurese deve ocorrer antes de completadas as primeiras 24 horas de vida. Na primeira 24 horas de vida vai ocorrer a primeira diurese, né? A criança vai fazer o primeiro xixizinho dela. Apresentado como característica de grande volume e coloração amarela clara. Então, tem que ficar observando. Eu preciso ver se ela vai urinar nas primeiras 24 horas, quanto tempo demorou essa urina, qual é a coloração que apareceu e se foi em grande ou pequena quantidade, porque já se é esperado que essa eliminação vai ser em grande quantidade. As fezes. O RN primeiro. A primeira fase do bebê é um mecônio. Ele vai começar uma liberação de mecônio. Então, as primeiras fezes vão ser escurecidas. Essas fezes não vão colocar a criança em situação de gravidade, tá? E sim que fezes escuras nas primeiras horas de vida, e às vezes até nos primeiros dias de vida, tem a ver com a eliminação do mecônio. E depois eu tenho algumas características fecais, tá? Na primeira semana, essas fezes vai ter aquela coloração esverdeada, né? Pela presença do leite materno, pela intolerância do alimento, que o alimento é o leite, de repente ela está intolerando, e os medicamentos que foram introduzidos. A criança até então ela não usava nada. Está sendo utilizado o mecanismo em todos os seus sistemas.
fezes escuras, feridas no intestino. Se a criança mantém uma fezes escurecida, ela pode estar com uma fissura, uma ferida no intestino. Pode ser ferida direto relacionada ao seio da mãe, porque de repente a equipe de enfermagem não orientou sobre a pega, tá? E suprimento de ferro. Então, se a fezes está escura, primeiro, eu preciso saber se ela está tomando algum tipo de vitamina, ferro. Segundo, se a mãe tem alguma ferida no peito, porque de repente o sangue junto com o leite está fazendo escurecer a fezes do bebê. Caso essas duas situações estejam afastadas, aí sim eu posso desconfiar de uma ferida intestinal. Não no período de eliminação de mecônio, hein? Fezes avermelhadas. Pode ser por conta de alimentação? Isso é criança com mais tempo de vida, tá? Não um RN. Infecção intestinal? Em RN, infecção intestinal, tá liberando sangue pelo intestino. Hemorroidas ou prisão de ventre. Fezes amarela, em RN é normal. Fezes clara, problema direcionado do fígado. Então, esses daí são aspectos que eu preciso observar nas fezes do RN. As primeiras fezes eliminadas pelos recém-nascidos. Elas consistem no formato intrauterino, né? E se apresentam com a consistência verde escura, né? Que quando a gente observa parece que está empretecida. E ela ocorre principalmente nas primeiras 48 horas de vida. Quando a criança não elimina nesse período, é preciso uma avaliação rigorosa. Toda criança tem que eliminar, né? Com o início de alimentação, as fezes vão assumindo a característica que costuma ser fezes lácteas ou fezes de leite, né? Aquelas fezes mais enverdecidas. Classificação do recém-nascido. Eles podem ser classificados pelo peso e idade gestacional. IG, idade gestacional. A e G, adequado para a idade gestacional. A terma, tá? Ao nascer com relação entre um e outro. A classificação do RN é de fundamental importância, pois permite a antecipação de problemas relacionados ao peso e a idade gestacional, quanto ao nascimento, possibilitando o planejamento de cuidados, tratamentos específicos e contribui para a qualidade da assistência. Então, preciso averiguar a criança, fazer essa observância, saber peso, medição cefálica, medição abdominal, estatura da criança, para saber se ela está no limite adequado para a idade gestacional e nascimento. Caso tenha alguma alteração entre o peso, a estatura e a idade gestacional, precisa rapidamente planejar cuidados. Então, essa observância é muito importante, essa assistência é muito importante, porque essa assistência adequada ela vai salvar vidas e vai te dar tempo para o tratamento. A Organização de Saúde define o recém-nascido com baixo peso. Todo bebê nascido com peso igual ou inferior a 2,5 kg. Como nessa classificação não se considera a idade gestacional e estão excluídos tanto bebês prematuros quanto os nascidos a termo, tá? Então, estão incluídos os prematuros e os a termos, abaixo de 2,5 kg, a criança é considerada baixa peso. Em nosso país, o número elevado de bebês nascidos com peso igual ou inferior a 2,5 kg, baixo peso ao nascimento, constitui um importante problema de saúde. Nesse grupo, há um elevado percentual de morbimortalidade neonatal. Ou a criança vem ao óbito ou ela fica mórbida, né? Devido à não disponibilidade de assistência adequada durante o pré-natal. Então, de repente, a mãe não teve assistência adequada porque ela não procurou a unidade por inúmeros fatores, não fez uma alimentação adequada, não tomou as suplementações que deveriam. Então, eu tenho falha no período pré-natal, no nascimento eu vou ter prejuízos, tá? O parto e o puerpério pela baixa condição socioeconômica, cultural da família e pode acarretar graves consciências sociais. Então, assim, durante o pré-natal, ela recebe grandes orientações, recebe seu calendário vacinal, recebe orientações sobre alimentação, sobre vitamina, recebe o medicamento. Se é uma mãe que está em condições de baixo peso, se é uma mãe, ela vai ter aquele amparo de assistente social, mas quando eu não tenho essa presença desses amparos, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Quando essa criança, essa mãe ela é de área rural e não tem acesso ao pré-natal, quando essa mãe ela
não vai pela condição, né, dela econômica, muitas das vezes não consegue sair da onde está ou não tem orientações. É uma mãe que não tem orientações, não sabe da importância dos exames pré-natais e do período pré-natal, e aí acaba levando o RN em condições graves no momento do nascimento. Isso é muito sério, é uma condição sociocultural, nós já discutimos sobre isso. Considera-se como idade gestacional ao nascer o tempo provável da gestação até o nascimento, medido pelo número de semanas entre o primeiro dia da menstruação até o dia, a data de parto. Então, a IG é o tempo de semanas que percorre desde a primeira menstruação, da última menstruação até o momento, né? Primeira é a última, tá? Desde a última menstruação até o nascimento do bebê. O tempo de uma gestação, desde a data da última menstruação até seu término, são de 40 semanas, podendo o neném nascer entre 38 e 42 semanas sem nenhum prejuízo algum para o neném. E aí vamos a algumas classificações, né? RN prematuro, toda criança nascida antes de 37 semanas. Prematuridade extrema, entre 25 e 28 semanas. Prematuridade crítica, nascida antes de 25 semanas. O bebê só tem 600 ou menos de 650 gramas. RN a termo, toda criança que nasce entre 37 e 41 semanas e 6 dias, tá? 37 semanas e até quase 42 semanas. RN pós-termo, todo bebê que nasce após 42 semanas. Então, essa tabelinha é bom vocês escreverem lá na caderneta de anotação de vocês, até vocês conseguirem gravar isso tudo, tá bom? Quanto menor a idade gestacional a nascer, maior o risco de complicações e de necessidades de cuidados neonatais adequados. Então, quanto menor a idade, maior a probabilidade da criança precisar de uma internação em uma UTI neonatal, né? Se o nascimento antes do tempo acarreta riscos para a saúde dos bebês, o nascimento após o tempo, que é o pós-termo, também acarreta. Se eu tenho um nascimento prematuro ou prematuridade extrema, eu tenho um prejuízo e grande probabilidade de morte. Agora, se eu tenho um nascimento após 42 semanas, eu tenho um risco de grande probabilidade de morte desse RN, tá? Então, até aqui, agora a gente vai para a aula, tá? Para poder tirar algumas dúvidas. Espero que vocês tenham uma boa semana, continuem se cuidando, se mantenham em distanciamento social. A doença que está por aí, esse vírus é uma coisa muito séria. Tem muita gente diagnosticando, os sintomas são bem graves, então se cuidem, viu? Até a próxima. Beijo.